Olá, amigas, olá, amigos do CEAL. É uma satisfação imensa para todos nós, para mim principalmente, estarmos aqui juntos mais uma vez, estudando o Evangelho de Jesus. Agradecemos a todos pela presença, nossos amigos internautas. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. E agradecemos a Casa André Luiz, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui juntos. Nosso tema de hoje é o tema que está no Evangelho de Lucas, que é a parábola da dracma perdida. Essa parábola, na verdade, ela forma uma tríade. Ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, junto com mais duas outras parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, aquela parábola que diz que um homem tinha 100 ovelhas e uma perdeu-se no deserto. Se perdeu do bando, agarrou do bando, e ele então deixou as 99 no lugar seguro e foi buscar aquela que estava perdida. Quando ele encontra, ele fica todo feliz, todo alegre, devolve ela, coloca junto com as demais e reúne com os amigos para poder festejar o encontro dessa ovelha perdida. Então ele fala: regozijai comigo, pois encontrei a minha ovelha que estava perdida. Então essa é a intenção. Lucas quis aqui mostrar a misericórdia de Deus, essa misericórdia infinita para com cada um de nós, cada um dos seus filhos. Quando um deles se arrepende, é uma felicidade no reino de Deus. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida, onde uma mulher também, que tinha 10 dracmas, aí ela perdeu uma dessas 10 dracmas. Mas aí ela então acende uma candeia, ela varre toda a casa e procura diligentemente essa dracma até encontrá-la. Quando ela encontra, ela também convida as vizinhas, as amigas, e diz: regozijai comigo, porque encontrei a minha dracma que estava perdida. E depois é a parábola do filho pródigo também. É aquele filho pródigo, é aquele que esbanja, que é aquele que gasta sem fazer cálculos, aquele que esbanja a fortuna. Às vezes ele perde tudo que tem por esse esbanjamento. Então esse filho fez isso, ele saiu de casa, exigiu que o pai dividisse com ele a herança, a metade dos bens, porque eram 2 filhos, e ele então vai passear, vai divertir, e vai gastar esse dinheiro dissolutamente. Então, quando ele percebe, ele está totalmente sem dinheiro, porque o dinheiro é si mesmo, né? E ele então está sem amigos, está sem nada. Então consegue arrumar um emprego, não é um emprego, um trabalho de apacentar porcos. Mas não para receber um salário, mas para se alimentar do resto que sobrava da comida dos porcos. Nem isso ele conseguia. Então ele pensou: ora, meu pai tem lá os seus servos, os funcionários, que tem comida, tem lugar para dormir, tudo, e eu estou aqui sofrendo, então eu vou voltar, vou pedir perdão a ele, e vou pedir que ele me coloque como funcionário, como empregado dele ali. Mas quando ele voltou, que o pai ficou sabendo que ele estava vindo, o pai correu de encontro dele, o abraçou, mandou vestir nele uma roupa da família, botou um anel no dedo, botou um calçado e reintegrou ele à família novamente. Quando aquele irmão dele chega, que era o irmão que ficou, o irmão reclama do pai, que o pai tinha feito uma festa, tinha matado um novilho cevado para comemorar. E o filho reclama para o pai: pai, você nunca comemorou nada comigo, nem com meus amigos. Esse meu irmão saiu, gastou tudo que tinha, e agora ele volta e o senhor faz uma festa para ele? E o pai disse: meu filho, você está aqui comigo. Seu irmão não, seu irmão ele estava perdido, estava morto, renasceu, reviveu, foi encontrado. É assim que Deus faz com cada um de nós. Na parábola, essa parábola que nós vamos estudar hoje, vamos dedicar mais hoje a essa parábola, né, da dracma perdida.
Então Kardec pergunta na questão 116 de Livro dos Espíritos: haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Aqui está mostrando para nós que aqueles espíritos que estavam ali, né, aqui simbolicamente falando, porque Jesus falava por parábola, por metáfora, alegoricamente. Então aquela ovelha, aquela dracma, aquele filho perdido, são os espíritos, somos nós, espíritos encarnados na Terra, que às vezes desviamos do nosso caminho, desviamos das leis de Deus, e depois, quando nós nos arrependemos, nós somos resgatados pela misericórdia de Deus. Então pergunta se existem espíritos que ficam eternamente sem haver, né, sem tentar mudar, sem tentar esse tal de arrependimento. Aí os espíritos respondem: não, todos se tornarão perfeitos. Quer dizer, todos nós um dia alcançaremos a nossa perfeição relativa, todos. Como dizia Jesus, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Nenhuma ovelha que meu Pai me confiou se perderá. Quer dizer que todos nós um dia alcançaremos essa perfeição. E continua a resposta dos Espíritos: um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Ou seja, o Espiritismo não tem essa questão do céu e do inferno. Não é que aquele espírito vai ficar queimando eternamente, né, naquele fogo eterno do inferno. Não. Todos nós, no mesmo momento que nós nos arrependemos, nós temos a oportunidade de iniciar novamente a nossa tarefa. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Quer dizer que nós, quando nossos filhos se arrependem, nós mesmos somos bons para eles, né? Nós mesmos os acolhemos. Então quer dizer que nós estamos comparando com quem, né? É que Deus, nós que somos piores que Deus, então, como que seria misericordioso para com todos nós? Mas a dracma, essa palavra dracma, muitas pessoas não sabem o significado. Então o significado de dracma é uma moeda. Dracma é uma moeda de prata grega, que tinha o mesmo valor do denário. O denário e a dracma é justamente um valor que paga um dia de trabalho. O valor de um dia de trabalho é pago com uma dracma ou com um denário. Aí nós vamos lembrar lá naquela passagem, naquela parábola dos trabalhadores da vinha, que quando terminou o dia, né, os trabalhadores foram chamados, né, o dono da vinha chamou lá o seu capataz, aquele que organizava os seus trabalhos, e ordenou que ele pagasse um denário para cada um daquelas pessoas que tinham trabalhado ali. Então o denário era paga de um dia de trabalho. Mas no contexto, né, como que nós entendemos isso? O que quer dizer essa parábola? Jesus, evidentemente, não está falando para nós as coisas materiais. Ele falava dos bens materiais, do cotidiano de cada um de nós, do nosso trabalho, mas fazendo uma alusão, porque estava falando, na verdade, estava falando do reino de Deus, estava falando do Espírito. E nessa parábola, então, o que Jesus quer nos trazer? Qual é o ensinamento que ele quer nos trazer? Na parábola, eu vou repetir, ela diz assim, ela começa com uma pergunta, né? Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas? Então aqui ele fala, ou qual a mulher, porque já tinha contado anteriormente a parábola da ovelha perdida. Aqui está contando já a segunda parábola daquela tríade. Ele fala, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência, ou seja, com zelo, com cuidado, com amor, até achar. Então só as trechinhas aí inicialmente para nós podermos fazer as avaliações, tirando, como dizem, o espírito da letra. Então essa mulher, né, pode ser considerado Deus, né, que nos ama a todos e vai nos procurar quando nós nos encaminhamos. Mas Deus, ele delega. Então, ele nos trouxe para nós aqui na Terra um espírito puro, um espírito
para ser nosso modelo e guia, para governar o nosso planeta, que é Jesus, como está escrito na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então Jesus também pode ser a figura dessa mulher que tinha 10 dracmas. As dracmas somos nós mesmos, os espíritos que reencarnam na Terra. A dracma perdida somos nós, são aqueles que erraram o caminho, porque a palavra pecado significa errar o alvo. Então tem muitos de nós erramos o caminho, e quando nós erramos o caminho, nós nos afastamos das leis de Deus, que é a lei perfeita para todos nós. Mas nós sabemos que existem os co-criadores, né? Os co-criadores de Deus. Então tem os co-criadores menores e os co-criadores maiores. Então, por exemplo, Jesus é um co-criador maior. Ele colabora com a criação do Pai. Esses co-criadores maiores colaboram com a criação do Pai, fazendo grandes feitos. Então Jesus, por exemplo, foi ele que construiu o nosso planeta Terra. Então esses co-criadores maiores, eles criam em grande escala. Outros criam o sistema solar, cada um de acordo com a sua capacidade. E nós, esses espíritos encarnados, somos co-criadores menores. Por exemplo, nós temos uma família. Então, os pais são os co-criadores de Deus. Deus confia aos pais a educação dos filhos. Deus confia aos pais que os pais que ele encaminha seus filhos para o reino de Deus. Não é isso? Então, nós somos co-criadores também. Então essa mulher pode ser nós também. Nós podemos ser co-criadores do nosso Pai. E sempre aquela dracma são aquelas pessoas que estão do nosso lado, que necessitam da nossa ajuda, da nossa proteção, né? Que são nossos filhos. Até mesmo as pessoas que fazem os estudos numa casa. Então tem os facilitadores, que podem ser as mulheres, ser essa mulher. E temos as pessoas que estudam conosco, que são as dracmas. E que nós temos a obrigação de levar para eles esse estudo da melhor forma possível, para fazer com que eles aprendam e assim consigam, conhecendo mais o Evangelho, as leis de Deus, através dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus, eles consigam também ir crescendo. Mas para a gente chegar ao ponto de poder ajudar alguém, nós temos que nos preparar primeiro. Como que eu posso ajudar alguém se eu não tenho o preparo necessário? Então, é aí que vem então a primeira frase da parábola. Ele fala: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, acende a candeia? O que significa acender uma candeia? Acender a candeia representa iluminação. Mas quando Jesus fala, ele não fala da iluminação de uma casa comum, de uma pessoa pobre. Não, ele está falando do reino de Deus. Está falando das questões espirituais, da nossa iluminação espiritual. Então essa candeia é justamente o Evangelho. Então é colocar o Evangelho dentro de nós para nos iluminarmos. E essa candeia também pode ser também o Espiritismo. Tem uma frase de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que ele fala assim, que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então o Espiritismo é essa ferramenta que faz com que nós estudemos o Evangelho, introjetamos em nós o Evangelho. Não basta apenas ler. Segundo Alcione, no livro Renúncia, ela fala que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então é isso que é acender uma candeia, é nos iluminarmos, para nós poder ajudar aquele irmão nosso que está precisando da mão. Nós vamos dar a mão para ele quando nós tivermos o preparo necessário. E quando eu falo varrer a casa, também aqui Jesus não está falando em varrer uma casa com a vassoura, limpar a casa material. Varrer a casa é varrer dentro de nós, tirarmos para fora todas as nossas impurezas, o nosso orgulho, o nosso egoísmo,
Tudo aquilo que nós temos de impureza, isso significa varrer essa casa. Quando eu fizer tudo isso, aí sim, eu já estou em condições de ir buscar com diligência, com amor, como Jesus faz com qualquer um de nós. Ele vai com amor para resgatar cada um de nós. Mas para isso é necessário que nós nos mostramos o arrependimento, né? Então essa é a nossa pequena interpretação desse ponto. E o detalhe aí é que essa mulher vai buscar até encontrar. Então ela não desanima. Ela está ali buscando encontrar essa dracma e ela vai com aquele desejo de encontrar, com diligência, com zelo. Como por exemplo aquele pastor que encontrou a ovelha dele lá solta, já era noite, né? Ele saiu ali, enfrentou dificuldades com certeza, né? Correu o risco de encontrar algumas feras no caminho, então animais peçonhentos. No entanto, quando ele a encontrou, ele não esbravejou com ela. Não, ele tratou ela tão bem que ele a colocou no pescoço. Ele levou ela no pescoço até chegar, né, no local para colocar junto com as outras. E depois se alegrou com os amigos. Alegrai comigo que encontrei a minha ovelha que estava perdida. Porque o céu, os anjos do céu, eles se alegram, né? Então ele fala assim, que alegra com mais com uma pessoa que se arrependeu do que dos 99 que não precisa de arrependimento. Essa era a mensagem, né, que traz a parábola da ovelha perdida, que é muito semelhante à parábola da dracma perdida. Então essa mulher que tinha 10 dracmas, né, a gente fica pensando, por que Jesus contou essa parábola para a mulher? Porque quando ele conta a parábola, ali onde ele estava, ele encontrou, olhando assim, ele dividiu aquela pequena multidão ali em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo dos trabalhadores no campo, os pastores de ovelhas, enfim. Ele também encontrou o outro grupo, que era o grupo das mulheres. As mulheres tinham um papel muito importante na cultura judaica, apesar de elas serem ignoradas. Quando faziam uma contagem de pessoas em certo local, só contavam os homens. As mulheres e as crianças nem eram contadas. Mas era a mulher que cuidava da casa, cuidava do esposo, cuidava da família, educava os filhos. Até uma certa idade era a mulher que era responsável por educar o seu filho. Mas ela não podia sair sozinha, ela não tinha liberdade. Por quê? Né? Porque ela era discriminada. Naquela época os judeus discriminavam as mulheres, como até hoje, né? Nós temos aí países onde a mulher não pode nem dirigir um carro, não pode nem ter uma carteira de motorista. Então, essa mulher, ela tinha suas vaidades, evidentemente, como todos nós temos. E naquela época não existia colar de pérola, colar de prata, não existia isso. Quando existia era muito caro, só as pessoas muito bem, que tinham uma boa fortuna, podia comprá-las, né? Então eles faziam, né, aqueles artesanatos ali, aqueles naturais, manuais. E era comum, então, usar a dracma como enfeite. Então a mulher, às vezes, ela colocava um colar de dracma, colocava as dracmas, às vezes, assim, no cinto. Era comum. Mas era comum também os maridos, os esposos, até mesmo os pretendentes, agradar a mulher dando a ela um colar de 10 dracmas. E a mulher, então, ganhava aquele colar, ela ficava toda feliz, porque ela demonstrava que ela tinha alguém que a amava, que gostava dela, que respeitava. Então ela não estava com aquele colar ali, mostrando para as amigas, né, que ela tinha uma pessoa que cuidava dela. Imagina só se esse colar de 10 dracmas, se uma dessas dracmas solta e perde, some, ia demonstrar para as amigas que ela tinha a falta de zelo dela com esse colar. Daí então ela tem esse valor tão grande, né, para achar essa moeda e colocar de volta no seu colar. Essa é uma das interpretações que os historiadores fazem, essa questão da dracma, essas 10 dracmas. E também poderia ser também o dote que a mulher recebia, 10 dracmas. Mas para Jesus essa dracma não tem esse valor comercial. Para a mulher, o valor é um valor sentimental. E para Deus, para Jesus,
esse valor é o valor espiritual de cada um de nós. Tem uma frase no Salmo 119 que diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então essa palavra, né, que é a palavra de Deus, a palavra que está no Evangelho de Jesus. E Jesus já dizia também: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está também no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. Então é essa a questão, é essa a nossa interpretação dessa parábola tão importante, né, que Jesus vem contar para todos nós. Mas Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. Jesus, como dizem alguns, é o pastor de nossas almas. Ele foi encarregado por Deus para conduzir, para tanger esses filhos até o reino de Deus. Todos nós estamos aqui na Terra para evoluir, para crescer. Ninguém está aqui para sofrer, né? Não. Ninguém está aqui para pagar débitos. Não, nós estamos aqui para evoluir. E quando nós cometemos algum ato, né, que foge às leis de Deus, nós temos a oportunidade de resgatar esses débitos nossos, mas não com ódio, com raiva, ou não pagando, não sofrendo. Nós quitamos esses débitos nossos com amor. Da mesma maneira que aquele pastor pegou a ovelha sozinha lá no meio do mato, no meio das terras, ele pega ali e leva ele com o maior carinho para juntar com os demais. Também assim. Então nós estamos aqui justamente para isso. Por isso que a mulher, quando ela recebe, ela acha a dracma, ela vai convocar as amigas, as vizinhas, para mostrar a felicidade que ela estava de encontrar essa dracma. Alegrai comigo, diz ela, porque já achei a dracma perdida. Então Deus, quando resgata também um filho seu que estava desencaminhado, essa alegria grande que contagia, né? Ele fala que assim digo-vos que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então o arrependimento é muito importante. Nós só conseguimos resgatar os nossos débitos se nós iniciarmos com arrependimento. Nós nos arrependemos, precisamos do arrependimento. Mas não é necessário só arrependimento, né? Então nós vamos ver que no livro Céu e Inferno, lá tem o Código Penal da Vida Futura. Lá fala justamente sobre isso. Então aquelas ovelhas se arrependeram, né? Aqueles espíritos ali se arrependeram, aquele filho pródigo se arrependeu. Mas não basta só arrependimento. Aqui Kardec nos ensina, através dos espíritos, que 3 passos são necessários. O arrependimento é o primeiro, não basta. É necessário o segundo passo, que é a expiação. É quando nós sofremos uma dor de consciência, não uma dor física, mas uma dor na consciência de ter feito algum mal para alguém e ter a vontade agora de fazer o terceiro passo, que é a reparação. É importante então esses 3 passos. Primeiramente, o arrependimento. E sem o arrependimento nós não conseguimos também alcançar os outros 2. Primeiro nos arrependemos. Depois nós nos arrependemos, e quando nós nos arrependemos, nós somos resgatados. Como nós vimos aí a ovelha, como nós vimos a dracma, como nós vimos o filho pródigo. E aí, quando nós somos resgatados, nós recebemos a oportunidade de executar os outros 2 passos, que é o passo da expiação, daquela dor moral, e que é a questão de nós depois reparar nossa falta com o nosso irmão. E para a reparação é justamente a convivência, estar ali junto, ajudando uns aos outros, né? Todos nós somos co-criadores, ninguém está aqui na Terra a passeio. Nós estamos aqui a trabalho. Então, se uma pessoa que se formou, por exemplo, para ser um médico, ele não vai ser médico só dele, ou só da família dele. Ele se forma para médico para servir o próximo. Como o próprio Cristo disse, o Filho do Homem não veio aqui para ser servido, mas veio para servir. Então o professor estuda para ser um professor não dele, dos filhos dele somente, mas também dos outros.
É cada um colaborando no que toca a nossa parte na criação. Deus nos colocou aqui para ser um professor, que eu seja um bom professor, que eu execute a minha tarefa, eu faço a minha obrigação. Se eu estou aqui para ser um frentista de um posto de gasolina, que eu trabalho com amor, com dedicação. Ele imaginou se não tivesse frentista? Então todos aqui estão executando, todos estão aqui trabalhando na obra divina, na obra de Deus. Erramos? Com certeza, nós somos um mundo de provas e expiações, um mundo onde nós erramos muito ainda pela nossa ignorância. Mas nós temos que procurar resgatar, até mesmo aprender com as nossas falhas, com os nossos erros. Mas nós temos a obrigação também de ajudar aqueles nossos irmãos que também erram, que às vezes não têm uma condição própria de conseguir encontrar seu erro. É aí que nós vamos trabalhar com essa mulher, essa dracma, né? Nos prepararmos primeiro, para depois ir lá estender a mão fraterna àquele irmão que tanto precisa da gente. É essa que é a nossa missão. Todos nós estamos aqui com a missão de fazer alguma coisa. Todo trabalho que nós temos é em função do próximo. Um funcionário público, ele trabalha para atender o próximo. Um médico trabalha para atender o próximo. Um juiz no Supremo Tribunal trabalha para atender o próximo. E é assim que funciona. Pena que às vezes nós não nos damos conta disso. O orgulho fala mais alto. E às vezes a gente acha que a gente está aqui, a gente é o melhor que todo mundo. Ah, eu sou professor, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não, nós não somos nada disso. Nós estamos. Nós estamos. Posso vir numa outra encarnação de uma maneira diferente. Um outro cargo. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos ajudando as pessoas que estão à nossa volta. Pode ser nossos pais, pode ser nossos filhos. E ajudar principalmente a nós mesmos. Nós fazemos parte do processo. Às vezes nós mesmos podemos nos resgatar. Nós mesmos podemos ter força o suficiente para sair daquela zona de conforto e buscar o nosso crescimento. Crescimento esse moral, crescimento espiritual. Então vamos estar aqui na Terra para evoluir. Se não fosse o trabalho do homem aqui na Terra, se não fosse o homem estar aqui na Terra para desenvolver os seus talentos intelectuais, a Terra estaria até hoje como nos mundos primitivos. Não haveria indústria, não haveria o comércio, não haveria nada, porque tudo isso é coisa que o homem contribuiu na obra da criação, fazendo com que o homem descobrisse a ciência, né? A ciência trouxesse para nós a sua contribuição na nossa evolução. Aí então a Terra hoje é uma Terra muito mais moderna do que a Terra lá no mundo primitivo, só existia caverna, floco de animais. Hoje não, hoje nós temos as indústrias, nós temos rodovias, nós temos a tecnologia, tudo isso com o homem, desenvolvendo sua parte intelectual e dando a sua contribuição na evolução que todos nós estamos destinados e contribui. Então, enquanto a Terra evolui materialmente, fisicamente, o homem precisa de acompanhar a evolução na evolução moral. Então, se observarmos quanto que a Terra evoluiu nos últimos 30, 40 anos, não é? Quem dera se a nossa evolução moral tivesse acompanhado essa evolução. Hoje nós estamos aqui falando já pela internet, né? Eu estou na minha casa, vocês estão nas suas casas, a gente está comunicando. Graças ao quê? Ao esforço do homem. Deus é o Criador? É. Mas Ele delega. Ele quer que a gente trabalhe, senão nós poderíamos nos atrofiarmos se nós não fosse o nosso trabalho. Essa passagem. Vamos finalizar então aqui o nosso estudo de hoje contando a história de André Luiz. André Luiz, que é um pseudônimo, né? Que ele teria sido um médico e um cientista e trouxe grande contribuição para a ciência. E ele era uma pessoa que levava uma vida tranquila, seus pais eram bem-sucedidos, era da classe média alta. Então André Luiz ele não teve dificuldade, né, em pagar os estudos, as faculdades. Seu pai ele tinha condições de comprar os livros que ele precisava, diferentemente de muitas outras pessoas por aí, né, que estuda porque é perseverante, né, porque não tem os recursos. André Luiz não, ele tinha tudo. Ele casou, teve família, e ele vivia na alta sociedade, nos compromissos, né, que ele ia,
que faz parte também da nossa vida. Mas André Luiz, ele bebia, digamos assim, entre aspas, socialmente, fumava, ele praticava usar o sexo desregrado, e isso fez com que ele contraísse uma série de enfermidades, porque a gente não dá atenção, né, mas ingerir álcool, ingerir fumaça, né, do tabaco, tudo isso vai levar veneno para o nosso organismo. É tão bonito um pulmão perfeito, né, sem nenhuma alteração, mas quando você olha um pulmão de uma pessoa que foi um fumante durante 20, 30 anos, vê a diferença, né, ele é tudo duro, rígido. Então, a gente busca com as nossas próprias mãos o nosso sofrimento. Mas André Luiz, então, teve um problema, e um problema, se não me falha a memória, no intestino, no estômago, não me falha a memória, e ele foi internado às pressas, teve um mal súbito, e ficou vários meses no hospital, fez, se não me engano, 3 cirurgias, mas no entanto ele veio a óbito. Ele não resistiu às cirurgias e ele desencarna. Ele era uma pessoa que frequentava a igreja, mas apenas socialmente, ele não tinha aquele compromisso, ele não preocupava tanto. Mas quando ele chega, ele mesmo conta isso no livro Nosso Lar, que ele chega no umbral. O umbral é uma região, não podemos comparar de maneira nenhuma o umbral dos espíritos com o inferno dos católicos, né? Que o umbral é uma região onde as pessoas ficam ali como se fosse uma clínica de desintoxicação. A gente, de tanto fazer as coisas erradas aqui, beber, fumar, as coisas assim, nossos vícios, de modo geral, nós chegamos lá com o nosso organismo intoxicado. Então nós temos que ir para essa clínica que chama-se umbral. E ele ficou 8 anos no umbral. E quando ele chegou no umbral, que ele se deu por si, ele percebeu que ele estava já fora do corpo físico. E aquilo, ele acostumado só aqui na alta sociedade, nos ambientes chiques, né? Agora ele está num ambiente totalmente diferente, um lugar inóspito, porque ele era agredido por várias entidades horríveis, né, de formas animalescas, que chamava ele de infame, chamava ele de assassino e principalmente de suicida, porque ele tinha suicidado, não um suicídio completo, mas suicidou, porque ele fez com que os seus órgãos deteriorassem, né? Então ele teve um suicídio, chamado suicídio compulsório. E ele então sofria muito ali. Nem os raios do sol ele via, não penetrava naquelas zonas umbralinas ali. E ele corria para um lado para o outro, fugindo daqueles perseguidores. Mas ele sentia fome, sentia o cabelo crescer, a barba, ele sentia vontade de dormir. Né? Então ele sentia todas as sensações que ele tinha aqui, ele tinha lá também. Mas são sensações. E ele passa ali 8 anos. 8 anos ali, naquele local, passando por tudo isso. Assim, vivendo assim, como se diz o outro, colocando as coisas no piloto automático, deixando o tempo levar. Até que um dia, ele então começa a lembrar da família dele, da esposa, dos filhos, né? Ele começa a lembrar, e ali ele tem a vontade de fazer uma prece. E é nesse momento então que ele concentra, faz uma prece e roga a Deus, nosso Pai, do fundo do coração dele, né, que aliviasse as dores dele, que ajudasse ele a sair daquela situação. Então essa prece foi feita com tanto amor, com tanta profundidade, com tanta fé, que no momento que ele terminava a prece, apareceu-se um clarão. Ele viu os meus raios de sol depois de 8 anos. Era o ajuda, era o socorro que chegava para ele. Aquele socorro estava ali já desde o começo, desde quando ele chegou ali, já tinha ali espíritos ali, socorristas. Essa mulher que vai buscar a dracma perdida. Eles estavam ali já buscando diligentemente aquela dracma ali, só que eu não conseguia enxergar o mundo espiritual. Tal era o estado psíquico em que ele se encontrava. Mas aí então ele faz essa prece, roga ao Pai,
e é permitido a ele então ser resgatado. É Clarencio, que era um dos ministros do nosso lar, que estava ali, no umbral. Então no umbral não tem somente espírito ruim, espírito mau, porque lá no inferno só tem espíritos bebedores, espíritos, né, que estão sendo castigados, né? Não, no umbral tem também os espíritos ali, né, sendo castigados de certa forma, mas tem também ali os bons espíritos, aquela mulher, aquele pastor de ovelhas, que estão ali para resgatar essas almas perdidas. E, então André Luiz é levado para o nosso lar, onde ele inicia o tratamento dele. E ele então vai fazer todo aquele trabalho, né? Mas ele vai acender a candeia, vai varrer a casa, e daqui a um pouco ele vai ser uma daquelas pessoas que vão resgatar os outros lá no umbral. Mostrando, né, a redenção, mostrando como que nós estamos aqui para evoluir, para crescer. E só depende de nós. Então essa é essa singela parábola da dracma perdida, dessa mulher que tinha 10 dracmas, que perde uma. Então, depois que ela perde a sua dracma, ela vai correr atrás, vai se preparar para encontrar essa dracma que havia perdido. E ela encontra e fica feliz. E é assim também com Deus, com cada um que se arrepende e que inicia seu trabalho de reforma íntima. Então, meus amigos, minhas amigas, foi uma satisfação estarmos aqui hoje estudando essa parábola. O estudo das parábolas realmente nos comove bastante, porque é a palavra de Jesus, nós estamos refletindo sobre ela. Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine e todos tenham aí, né, um excelente dia, uma excelente semana e que possamos estarmos juntos em breve, se Deus nos abençoar. Fique com Deus, que assim seja.